Então vamos lá, mais um vídeo aqui e nós vamos falar hoje sobre indicadores do nosso processo comercial. Tá? Como que a gente cria esses indicadores aqui dentro do Pipedrive. Se você não usa o Pipedrive, usa outro CRM, pode aplicar esses conhecimentos aqui também nos outros CRMs que você utiliza. Se você usa o Excel, pode tentar aplicar, vai ser um pouco difícil de você tentar aplicar esses indicadores, mas que fique sabendo que são indicadores que você controla do seu processo comercial. Tá? Eu sou o Júnior França aqui da Pipe Digital. A Pipe Digital é a maior consultoria do CRM Pipedrive aqui da América Latina, eleita nos últimos 2 anos. Não porque para a gente atender empresas grandes, a gente atende empresas grandes também, mas pela quantidade de projetos que a gente implanta aqui. A gente domina muito o Pipedrive e não só o Pipedrive, como também outras ferramentas. Eu estou deixando o link aqui na descrição de todas as ferramentas que nós somos parceiros. Sempre entrando através do link, ou você tem desconto, ou tem um período gratuito maior, ou tem uma extensão no suporte. E se você estiver precisando de treinamento, de implantação, reimplantação, criação de painel de indicadores, aqui você consegue aqui com a gente, tá? Esse é o nosso trabalho, onde a gente agrega muito nas operações. Por só o último recado aqui, se inscreva aqui no nosso canal. A gente aqui no nosso canal estamos criando bastante, né, como já vinha acontecendo, criando os vídeos mais técnicos como esses, mas o nosso foco está sendo para a gente construir aí uma comunidade de vendas que é focada em fazer o bem, tá? Em ser feliz, né? De você aprender realmente como aplicar no seu dia a dia, como você desenvolver de verdade aí na sua carreira de vendas, tá? Tanto tecnicamente como pessoa. Então se inscreva aí no nosso canal, tem vídeos, tenho publicado vídeos aí quase que diariamente, falando sobre processo comercial, sobre reflexões aí sobre sua vida, como que você tem que agir aí na carreira de vendas, tá? São vídeos mais longos, mais estruturados e também a gente mantém aqui o nosso DNA desses vídeos técnicos. Perfeito? Então vamos lá que eu vou mostrar aqui para você, tá? Essa aqui é o painel, um painel de teste que eu tenho de indicadores aqui no Pipedrive, tá? A gente consegue criar vários painéis de indicadores, inclusive aqui está em beta para gerar relatórios que você escreve aqui, né? Ele já dá aqui alguns exemplos de relatórios que você escreve aqui, ele pode criar para você. Eu, sinceramente, tá? Uma coisa que eu sou sincero, eu ainda não me compra essa criação de relatório por IA, tá? Eu fiz alguns testes aqui, não foi bem do jeito que eu queria, mas para você saber que existe, aqui no Pipedrive tem muita também parte de IA que está começando, está em beta. Então eu tenho certeza que eles vão evoluir bastante. Mas voltando aqui na questão dos indicadores, a gente tem que pensar o seguinte: por que a gente tem indicadores e é tão importante a gente controlar indicadores aqui no nosso CRM, tá? Que às vezes chega, por incrível que pareça, chegam pessoas aqui, empresas que falam assim: Júnior, mas eu tiro o meu resultado de vendas lá no meu RP, tá? Então, primeiro ponto que você tem que ficar atento: os indicadores do CRM é indicadores do seu processo comercial, que eu falo assim, que são os indicadores antes de tirar nota, indicadores antes de assinar o contrato, tá? Indicadores que você olha ali dentro do RP são indicadores que são importantes também, mas são indicadores muitas vezes financeiro, de faturamento, indicadores ali operacionais, da operação em si, tá? São coisas diferentes, tá? Não que um é melhor que o outro, mas os dois têm que ser controlados. Então, quando a gente fala de indicadores do processo comercial, são indicadores que eles vão passar tudo que você está fazendo ali para você, tudo que você fez, né, no seu processo que gera o faturamento, que as ações que você realizou que levaram ao resultado no faturamento. Então, se o faturamento não aconteceu, você tem que olhar esses indicadores aqui no processo comercial para que você consiga saber o que aconteceu. Porque muitas vezes aconteceram coisas ali que não foram nesse mês que aconteceu, que deu um degrau ali no seu faturamento, tá? Ou na semana, enfim. Ah, então, você tem que olhar esses indicadores para ver, não, 3 meses atrás
faltou lead aqui para mim, por isso que está faltando venda agora. Ah, o mês passado eu não apresentei tantas propostas, por isso que nesse mês está faltando faturamento. Por que eu encaminhei poucas propostas esse mês? Porque o pessoal não desenvolveu as atividades que deveriam ter. Tá? Por que eu estou perdendo venda? Enfim, a gente vai falar aqui sobre os indicadores. Eu vou mostrar aqui os principais indicadores que eu indico nos meus processos de consultoria. Tá? Quando a gente fala de indicadores, fique atento, são dois grandes blocos de indicadores que nós temos que olhar. Os indicadores referentes ao esforço que sua equipe, sua operação está fazendo e indicadores estratégicos. Então, primeira coisa, se eles estão fazendo e os estratégicos, se eles estão fazendo e se está dando resultado o que eles estão fazendo, se está fazendo certo, se está dando resultado, tá? Então, primeiro bloco, indicadores de esforço, tá? O que a gente pode olhar com indicadores de esforço? São número de negócios criados e oportunidades criadas, são número de atividades realizadas, número de apresentações realizadas, se seu processo comercial tiver apresentação, tá? Então aqui no Pipedrive a gente consegue colocar tudo isso, tá? Então esses painéis aqui, ó, eles são todos configuráveis, eu consigo ajustar o tamanho e consigo criar o relatório aqui. Então vou até criar um relatório de exemplo aqui de atividades realizadas, tá? Então eu tenho aqui, ó, atividade, deixa eu deixar um pouco maior aqui, a atividade, tá? Então eu escolho aqui o tipo de relatório, eu escolho a entidade, quero um relatório aqui de atividades. Então eu tenho aqui, ó, desempenho de atividades. Eu também tenho relatórios de e-mails, tá? Então desempenhos de atividades aqui, eu dou um continuar, tá? Aqui eu já venho colocando os filtros, tá? Eu já venho colocando os filtros. O que são esses filtros? São filtros que eu tenho dos meus campos de dados lá nos negócios. Então eu quero todas as atividades que eu criei esse mês, tá? Ou todas as atividades foi marcada como feito este ano. Então, ó, esse ano aqui a gente já fez 5.260 atividades, tá? Fizemos todas essas atividades. Júnior, eu quero ver por semana, tá? Deixa eu ver aqui, ó, marcado como feito, tá? E aqui tá mensal, eu posso ver mensal, depois eu consigo ver também como... eu tenho um outro filtro aqui que eu vou mostrar para vocês que a gente consegue selecionar o período. Mas eu consigo aqui, ó, ver pelo tipo de atividade. Eu consigo ver aqui também por quem fez essas atividades, tá? Aqui, ó, pelo proprietário, cadê aqui? Criador, pelo usuário responsável aqui, ó, tá? Então aqui, ó, o Júnior fez 1.200 atividades esse ano, tá? Então eu faço bastante atividade, tá bem? Então a gente consegue visualizar aqui quem fez as atividades e o tipo de atividade. Então isso aqui é um tipo de relatório, tá? Voltando ali no painel, não vai dar para eu mostrar tudo aqui, tá? Voltando aqui no painel, então aqui a gente tem reuniões realizadas, tá? Número de negócios criados. O painel que eu estou mostrando é do meu funil de teste que eu tenho lá na frente, tá? Então por isso que às vezes ele não reflete a verdade assim do meu funil de demonstração, tá? Então eu consigo verificar todas essas coisas. Agora vamos falar outro bloco de indicadores, que são os indicadores estratégicos, tá? Então, o que eu considero aqui de indicadores estratégicos, tá? Taxa de conversão dentro do meu funil. Cadê aqui, ó? Aqui eu tenho um exemplo de relatório de taxa de conversão. Então aqui, ó, ele está falando que de 24 negócios, minha taxa de conversão é 24%. De 100 negócios eu fecho 24, tá? De 20 aí eu fecho 5 mais ou menos, tá? Aqui é um exemplo, tá? Aquele meu funil de demonstração. Eu tenho aqui um outro relatório que eu posso pegar aqui, ticket médio. Ah, eu atingi o número de vendas, mas não atingi o faturamento. Meu ticket médio caiu? Caiu, tá? Ah, ele caiu com relação ao período anterior, tá? Progresso dos negócios. Eu consigo visualizar se os negócios estão progredindo. Uma coisa é se as pessoas estão fazendo atividade, outra coisa é se os negócios estão progredindo ali dentro do meu funil, tá? Número de apresentações realizadas. Júnior, mas você falou que é de produção isso, né? Que é de esforço.
Sim, mas pode ser estratégico também. Então, você vê que a gente começa a analisar tudo. Negócios perdidos por motivo. Cadê? Negócios perdidos por motivo. Eu tenho aqui. Então, eu vou olhar por que eu estou perdendo. Quando esse gráfico está bem populado, a gente começa a ver assim, de repente começa a ver um motivo de perda crescendo durante os meses. Tá? Isso aí está relacionado, pode ser uma tendência, pode ser um novo entrante no mercado. Negócios perdidos por etapa de funil. Demonstra gargalo ali na minha operação, que eu tenho que melhorar o que está acontecendo naquela etapa. Tá? Então a gente consegue visualizar isso tanto por taxa de conversão, aqui, eu olhar a taxa de conversão, que nem aqui, ó. Minha maior perda está sendo aqui, ó, de qualificar para apresentação, nesse exemplo aqui, tá? Então, somente 44% está evoluindo, estou perdendo 66%, tá? Então, eu tenho que entender o que está acontecendo aqui nessa etapa de contatar o cliente, tá? Meu ciclo de venda, eu tenho como ver aqui quanto tempo que esse negócio está aqui, para eu dar ganho, quanto tempo que ele fica aqui em cada etapa, tá? Que nem aqui nesse exemplo aqui, ele está demorando 8 dias para assinar um contrato, bastante tempo, tá? Então, dessa forma, a gente consegue criar os nossos indicadores, né? Como eu falei, o Pipedrive ele é bem intuitivo para você criar seus próprios indicadores, só que para você ler os indicadores, quando a gente fala do sucesso numa operação comercial, ele é o quarto pilar, tá? Então eu tenho que ter um processo bem mapeado, o CRM bem configurado, a equipe de vendas treinada e a gestão criando esses indicadores e sabendo analisar esses indicadores, tá? Então, se você tiver com a sua operação errada, você vai ler coisa errada aqui. Eu falo que é que nem como a gente vai fazer um exame de sangue. Se eu vou lá medir meu diabetes, eu comi doce antes, ele vai ler errado, tá? Então, eu fiz coisa errada antes, ele vai ler errado. Se eu fizer certo, ele vai ler certo. Então, nesse ponto, o Pipedrive, ele vai, quando a gente tá com os indicadores muito bem alinhados, ele vai expor a sua operação. Ele vai expor os pontos fortes e os pontos fracos. Isso é ótimo, tá? Porque daí realmente o CRM se torna uma ferramenta estratégica para tomada de decisão, tá certo? Então, me fala aqui nos comentários o que você, desse vídeo aqui, né, falando sobre indicadores, se você já controla indicadores aí, seja no Pipedrive ou seja em outro CRM. E se tiver alguma dúvida aqui sobre indicadores, pode explicar aqui, o seu vídeo pode virar aqui, a sua pergunta pode virar um vídeo aqui no nosso canal, perfeito? Então, vamos lá. Se inscreva no canal, dá um like aí, desce o dedo no like se você gostou. Se você não gostou, escreve aqui embaixo também porque não gostou. Que a gente quer fazer esse canal crescer e ajudar muitas pessoas e muitas empresas. Valeu então, galera. Beleza. Valeu. Brigadão, viu? Até mais.